Shalom, amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Meus queridos, nesse vídeo nós vamos abordar um tema muito importante nas Escrituras, que é as contradições, que muitos antinomistas utilizam para dar descredibilidade ao legado e às palavras que o nosso Messias trouxe. No caso do ladrão na cruz, vão colocar alguns empecilhos para dar descrédito às palavras do nosso Messias. Nós vemos hoje um evangelho que é pregado nas religiões, que vão utilizar várias vezes o caso deste homem, mas não vão levar ao seu contexto e inclusive ir a fundo nas pesquisas e nos detalhes dos textos. A palavra do Eterno diz que nós devemos procurá-la e garimpá-la como se estivéssemos buscando prata ou ouro, e que nós devemos nela, na palavra, meditar de dia e de noite. Vamos orar para agradecer ao Eterno por esse estudo. Pai querido, santo e misericordioso, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá, meu Pai, de conhecer as tuas sagradas escrituras e que dá credibilidade a todos os atos feitos por teus santos, inclusive pelo teu Filho amado. Em nome dele, Yahushua HaMashiach, que te pedimos e te agradecemos. Pronto, meus irmãos, nós vamos compreender o que é que eu quero dizer nesse estudo. Porque se nós nos atentarmos em até nos mínimos detalhes, a nossa fé jamais será abalada por pessoas que venham dar qualquer tipo de descredibilidade. No Salmo 1, ele diz o seguinte: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ou seja, é nossa obrigação e nossa satisfação nós estarmos buscando o conhecimento na lei do nosso Criador de dia e de noite, sem cessar, sem interromper em nenhum momento essa meditação. E quando nós meditamos nessa lei, nós vamos nos atentar aos mínimos detalhes. Certa vez o Messias fala que nem um traço, nem um ponto se omitirá até que tudo se cumpra. Ou seja, nós temos que observar verdadeiramente os tracinhos, os pontinhos, em todos os detalhes que a nossa palavra foi deixada. E lendo aqui no livro de Lucas, nos versículos 39 em diante, nós vamos encontrar o caso do ladrão na cruz que fala: então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Observe uma coisa. Para muitos é dito que estes homens não tinham conhecimento, que de repente um destes se salvou porque não tinham conhecimento da palavra e naquela última hora se arrependeu. Mas se nós observarmos atentamente cada palavra que é dita por estes malfeitores em si, nós observaremos detalhes importantes. Por exemplo, este homem, o que estava criticando ou caçoando do Messias, escarnecendo, ele diz: não és tu o Messias? Salva-te a ti e a nós. Ou seja, esse homem sabe que o Messias viria para salvar alguém, salvar o povo, tirar o povo do jugo. Então por isso que ele caçoa, dizendo: te salva e salva nós? Mas por que salvar aos dois também? Por quê? Provavelmente estes homens, que no decorrer desse texto nós vamos ver, eles também eram judeus que tinham conhecimento da palavra. Por que eu digo isso e afirmo? Por conta destas outras passagens aqui. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes ao Eterno, estando na mesma condenação. Ou seja, mesmo naquela situação horrível, tu nem assim acredita no Eterno, tens o temor a Ele. Por quê? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, este homem não conheceu o Messias exatamente naquele momento da cruz. Ele conhecia que o Messias tinha frutos dignos de
de justiça, ou seja, que esse homem era justo. Por quê? Ele ou o conhecia como rabi, como mestre, ou o conhecia como profeta, ou ele o conhecia como verdadeiro Messias. Porque ele fala como se conhecesse os relatos anteriores do Messias. Não porque o Messias disse, ó, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles já tinham conhecimento antes, mas ao ver as palavras que o Messias falava, mesmo depois de ser condenado injustamente, por não ser um pecador, como esse homem reconheceu que era, ele não blasfemou aqueles homens, pelo contrário, ele orou por eles. Ou seja, o seu nível de justiça era muito alto. Então disse, Jesus, ou Yahushua, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, esse homem sabia que mesmo depois de morto, ele tinha o conhecimento de que este homem, que o Messias, mesmo depois de morto, iria herdar o reino eterno. Ou seja, ele tinha conhecimento sim das Escrituras. E respondeu-lhe Yahushua, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa versão fala dessa maneira. Vamos ver em outra versão. Nova Versão Internacional também, que é muito boa tradução. Quer dizer, né? Nem todas são tão boas, mas tem algumas que chegam mais próximo. Ele diz, ó, Yahushua respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Só que tem um detalhe muito importante. Por que eu digo? Os antinomistas, aqueles que não querem acreditar em nada do que diz as Escrituras, que vão colocar defeito, que vão mentir, que vão blasfemar, inclusive dizer que o Novo Testamento é farsa e que o Messias estava mentindo, vão utilizar justamente essa passagem aqui, que o sistema religioso não quer nem saber de ir a fundo, de pesquisar, de saber, de entender. Vão utilizar essa passagem para dizer que o Messias está mentindo. Por quê? Se o Messias está dizendo que naquele mesmo dia ele estaria no reino dos céus, inclusive muitos da pregação do cristianismo utilizam isso para dizer que quando você morre hoje, você vai para o céu. Morreu, se está bem, se está dentro da igreja, tudinho, você vai para o céu. Se você for mal, isso, aquilo, outro, você já vai direto para o inferno. Ou seja, por causa de algumas passagens como essa, que dizem que ainda hoje aquele homem estaria nos céus. Só que tem um detalhe muito grande. O Messias não foi para o céu naquele dia. Nós vamos ler aqui no livro de... Sim, eu esqueci de mostrar um relato aqui, no livro de Lucas mesmo, no capítulo 3, para mostrar que outro detalhe que eu acabei passando desapercebido, porque esse vídeo eu estou gravando, desculpe irmãos, pela segunda vez, porque a primeira eu tinha me esquecido que tinha ficado baixo da última vez o áudio, e alguns irmãos acabaram falando, né, e me alertaram sobre isso, eu acabei esquecendo. Então quando eu terminei o vídeo, foi que eu vi que estava baixo. Então eu estou refazendo o vídeo por causa do áudio. Então, muitos também falam sobre a questão do batismo, que o batismo não precisa do batismo porque o ladrão da cruz foi lá, morreu e está salvo, já está nos céus, mesmo sem ser batizado. Mas só que tem um detalhe, a Escritura não diz que esse homem foi batizado, mas também não diz que ele não foi batizado, porque em Lucas 3, no versículo 7, diz, olha, e João dizia, João Batista, às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Ou seja, se nós sabemos que esses homens já tinham conhecimento das Escrituras, porque sabiam o papel do Messias, que seria salvar não só ele, mas também todo o povo judeu, que esse Messias, que aquele homem, né, o ladrão que se arrependeu, sabia que esse era um homem que o Messias tinha dado frutos de justiça, ou seja, ele conhecia o que era a justiça de Deus, ele era bom, e que esse homem seria ressuscitado e estaria no reino do Pai. E viria o reino dele sim. Entende? Então, esse homem também pode ter sido batizado. Certo? Não estou dizendo que foi, mas também nós podemos afirmar que não foi. Ok? Agora nós vamos ao outro detalhe importante. Nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 12. Que vai falar o seguinte:
por que naquele mesmo dia o Messias não estaria nos céus? Porque se o Messias diz que ainda hoje estarás comigo nos céus, é uma afirmação errônea. Por que isso? Porque em Mateus 12, versículo 40, fala aqui: e ele respondeu, no 40, pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou no coração da terra, ou morto, na sepultura. O Messias precisaria ficar 3 dias e 3 noites na sepultura. Como o Messias estaria lá nos céus? Em Atos dos Apóstolos também, nós vamos ver que não foi apenas esses 3 dias e 3 noites. O Messias ficou bem mais do que isso antes de subir aos céus. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Diz, todas essas coisas foram feitas primeiro por intermédio dele. Desculpe, que não está em Atos, está em João. Perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Yahushua apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Ou seja, o Messias passou, depois de ter ressuscitado, 40 dias com os apóstolos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, que lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ora, não só João batizou com água, mas também os apóstolos do Messias batizaram com água. Porque no relato no livro de João fala que os apóstolos também batizavam. Mas o batismo de João teria validade? Evidentemente que sim, porque era um batismo de arrependimento dos seus pecados. E a mensagem que o Messias pregou na cruz não foi que ele ia morrer, ressuscitar e estaria à destra do Pai, mas sim o arrependimento, que cita-se lá também no livro de Lucas, no capítulo 4, fala que o Messias já começou a falar do arrependimento antes de falar que iria morrer. Porque era um caso até desconhecido pelos apóstolos e pelos os escribas e fariseus que na época comandavam o templo, Então, eles não sabiam nem que o Messias iria morrer. Imagine que iria morrer e ressuscitar. Então, o Messias só prega sobre isso posteriormente. Então, quando ele prega o evangelho do reino, ele já está pregando qualquer outro evangelho. Depois eu vou fazer um estudo específico sobre o que é o evangelho do reino. Diferentemente de que morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Isso é um fato, não o evangelho do reino. Certo? Está contido no evangelho do reino, mas não é especificamente o evangelho do reino. Tanto que vocês vão entender isso muito bem nessas outras passagens. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Por que eles perguntam isso? Fica o questionamento. Por exemplo, restaurar é diferente de ser arrebatados aos céus. Os apóstolos não acreditavam que seriam arrebatados aos céus. Nem ninguém do tempo do Messias acreditava que eles seriam arrebatados aos céus. E vocês notam que depois de 40 dias falando sobre acerca do reino do eterno, como é que depois de 40 dias os apóstolos chegam e perguntam para esses homens, para o Messias, se ele iria restaurar o reino de Israel ali na terra? Só se eles fossem, desculpa a expressão, tapados, Se o Messias tivesse 40 dias ensinando: olha, vocês vão ser arrebatados aos céus depois de tanto tempo, isso, aquilo, outro. Nenhum momento acontece isso. Tanto que a primeira pergunta que eles fazem, depois de 40 dias com o Messias, é quando ele iria restaurar, ou seja, trazer de novo as 12 tribos de Israel para o monte de Israel e restaurar o reino que estava em sua plenitude nos tempos de Davi. E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu
pela sua própria autoridade. Ou seja, o Messias não disse, olha rapaz, vocês não entenderam depois de 40 dias que vocês não tem mais reino de Israel, acabou Israel, agora é o novo Israel, vai vir igreja, vai vir isso, aquilo outro. O Messias não diz isso, o Messias diz que eles têm que ter calma, porque só o Pai é que sabe quando as coisas serão restauradas. Porque nas Escrituras, nas profecias, falam de uma restauração e não de um novo Israel. Certo? E ele diz, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ou seja, o Messias só sobe depois de 43 dias da sua morte. Então, como, eu pergunto mais uma vez, como o Messias diz, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Por isso que eu disse antes, no começo, que um pontinho e um tracinho muda toda a diferença. Por quê? No grego e no hebraico não existe pontuação. Quem coloca as pontuações foram os tradutores e quem transliterou os textos. Ou seja, quando foi transliterado do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Isso foram se colocando tanto os pontinhos quanto a ordem das palavras. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Poderia ser, esse no teu reino poderia ser tirado, quando entrares no reino, tira esse teu, entende? Então, os tradutores colocavam as preposições antes ou depois, conforme o que lhes fosse mais aplausível, inclusive as pontuações. Por isso que entenda o seguinte, muitas vezes nós vamos ver casos de colocações de doutrinas católicas, protestantes, entre outras, nos textos, apenas utilizando os próprios textos originais, mas utilizando pontuações, como é nesse caso. Porque se nós dissermos isso, segundo as Escrituras, o Messias está mentindo. Se isso aqui está certo, o Messias está mentindo. Entende? Isso aqui também vai trazer, esse texto, aquela doutrina que eu lhe falei, do catolicismo, que se quando você morre hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno. O julgamento é na hora. Não será um julgamento coletivo, como é que eu vou dizer? Coletivo, verdadeiramente, quando o Messias vier, vai julgar a todos, tanto os bodes das ovelhas, como está lá em Mateus 25, 31 em diante. Que esse será o julgamento. Ressuscitará os mortos e julgará a todos. Então não acontece isso, esse julgamento não acontece quando você morre imediatamente. Você dorme. É o que a Escritura fala, né? Que nós, quando morremos, nós dormimos. Então, só esse pontinho aqui vai dar todo esse embasamento para as Escrituras. Vou lhe provar como. Se nós lermos e nós colocarmos uma pontuação, segundo a concordância de toda a Escritura, de que o Messias passou 43 dias e que julgará a todos quando ele vier para o seu reino. Nós vamos mudar esse ponto daqui e colocar para cá, uma vírgula. Ou seja, e Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto hoje, vírgula, você estará no paraíso, comigo no paraíso. Veja a diferença de uma vírgula. Mudou uma doutrina, ou várias, mudou de uma mentira para uma verdade, ou seja, o Messias não mentiu quando disse que este homem estaria no paraíso, mas não fala especificamente na data, e você acaba com a doutrina de que quando você morre, você já é julgado, porque a Escritura não relata isso. Então nós vamos entender, vamos ler no convencional. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ou então, nós vamos ler da forma que deve ser
ou provavelmente é a correta. Eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Aí você muda todo o contexto, você muda as doutrinas, você vai mudar tudo. Não você mudar, você vai trazer o real sentido do que o Messias pregou e a realidade que as Escrituras relatam. Então, por isso que eu digo que nós temos que meditar de dia e de noite. Da mesma forma, em outra tradução aqui, fala que uma palavra que, uma preposição que não acontece naquela outra. Quem está certo, quem está errado, quem traduziu corretamente. Nós temos que ler conforme o que as Escrituras relatam. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, todos traduzem da mesma maneira, entende? Dando ao entender que naquele mesmo dia o Messias estaria com o ladrão no paraíso. Mas se nós entendemos que aqui não há pontuação, mas ele, em vez da pontuação, ele colocou essa palavra que. Então nós vamos entender também que as palavras muitas vezes estão fora da sua posição. Se você olhar tem um site chamado Bíblia em Português, você vai ver lá que ele tem concordância em strong e tudinho. Então quando você vai pesquisar, você vai ver que nos originais não estão na mesma ordem. Quem colocou na ordem foi o tradutor. Então se você ler também da forma correta, vai dizer assim esse versículo na sua escritura aí. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Veja só essa mudança do hoje para cá e colocando uma vírgula que você vai entender todo o contexto. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, que o Eterno possa abençoar a todos, que nós possamos meditar na sua palavra de dia e de noite, assim como o salmista Davi nos alertou, como os provérbios nos falam, que nós devemos pesquisar a palavra, buscar a palavra como quem garimpa o ouro e a prata. E que cada pontinho, cada vírgula seja minuciosamente pesquisada, que não caiamos em doutrinas de homens e que nós possamos buscar verdadeiramente conhecimento que venha diretamente do Eterno, porque essas verdades nós vamos descobrindo aos poucos, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos.